Eu sou... Muito bem, nessa noite de quinta, a gente tem a nossa mesa 4, Paraty, Veneza, no Atlântico Sul. É a mesa de arquitetura da Flip, que desde a edição 2013 ganhou um lugar fixo na programação. E a gente está com o nosso grande arquiteto brasileiro e um grande crítico italiano, conversando sobre a mediação do Guilherme Wisnik, que é crítico de arquitetura, professor de arquitetura e arquiteto também. Essa mesa está sendo transmitida para os telões externos aqui em Paraty e também pela internet, via streaming. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer aí por esses papeizinhos que estão distribuídos e a nossa equipe vai repassar aos autores. Muito obrigado. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma rápida introdução. Eu queria, antes de tudo, dizer que, para mim, é uma grande honra e felicidade estar aqui, presente, mediando essa mesa, em companhia desses gigantes da arquitetura mundial. E queria também felicitar a Flip, a organização da Flip, por estar cada vez mais incorporando a arquitetura dentro do seu espectro de temas, né? Considerando justamente a arquitetura não como um campo especializado, mas como uma possibilidade de uma porta de reflexão para o tema da cidade, que afinal é tão crucial, tão fundamental, tão urgente e contemporâneo e cada vez mais todos reconhecem. Então, dito isso, né, nós temos aqui duas grandes figuras que são capazes de refletir sobre a cidade, mas não só sobre a cidade como um aglomerado de casas e de ruas e de edifícios públicos, mas sobretudo também, e acima de tudo, como um discurso, né? A dimensão discursiva da cidade, o que é fundamental, e eu acho que isso tem tudo a ver com uma festa literária. Então, Francesco Dalcò é um dos mais importantes e reconhecidos historiadores e críticos de arquitetura do mundo hoje. Professor no Instituto de Arquitetura da Universidade de Veneza, com passagem também longa por outras universidades como Yale, nos Estados Unidos, ele foi diretor e curador da Bienal de Arquitetura de Veneza e é diretor de publicações da Electa Mondadori, além de editor da revista Casabella. Tem estudos e publicações sobre inúmeros arquitetos importantes no mundo, tais como Carlo Scarpa, Tadao Ando e tantos outros, além de ensaios de referência sobre urbanismo, com destaque para o livro coletivo A Cidade Americana. Paulo Mendes da Rocha é um dos mais importantes e reconhecidos arquitetos da atualidade. Vencedor do prêmio Mies van der Rohe em 2000 e do prêmio Pritzker em 2006, é autor de obras-chave das nossas cidades, tais como o Museu Brasileiro da Escultura, o ginásio do Clube Atlético Paulistano, a reforma da Pinacoteca do Estado, todos em São Paulo, o Pavilhão do Brasil na Expo 70 em Osaka, no Japão, e tantas outras obras construídas e não construídas, e sobretudo aqui eu queria ressaltar outras de escala territorial, né? Como, por exemplo, a cidade Porto Fluvial do Tietê ou a reconfiguração da Baía de Montevidéu. Bem, me parece que o encontro desses dois grandes pensadores aqui hoje se dá a partir de uma mútua afinidade e admiração entre ambos. São pessoas que compreendem muito bem e por isso nos fazem compreender melhor, a partir de posições sempre claramente de esquerda, a conexão necessária entre técnica e humanismo, figurando as cidades como grandes conjuntos discursivos, como eu tinha dito. Daí a relação de imbricamento que se dá na proposição feita aqui para a Flip entre arquitetura, paisagem e navegação, né?
portanto, a cidade como discurso, a cidade como fluxo, fluxos materiais e imateriais. Muito bem, então eu passo a palavra primeiro ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Va bene così. Bem, é uma honra e um prazer imenso estar aqui, apesar da dificuldade. E justamente por essa razão que já Guilherme Wisnik esboçou da crítica e do trabalho na Faculdade de Arquitetura da Politécnica de Veneza, feito pelo Dalcó, no sentido que, se eu estive com grande espanto, com grande emoção e espanto, um certo momento, na cidade de Veneza, essa Veneza convocada para essa provocação, Paraty e Veneza, é a Veneza discursada, a Veneza contada na sua história por Dalcó, que faz ver a possibilidade de nós, americanos, diante da questão que se deu dos fatos monumentais que se deram com as chamadas navegações em torno de 1500, 1600, uma época em que Veneza, etc. A grande questão é que o que comove a nós todos, em primeira instância, é uma consideração que se faz quando surge a presença da natureza como a essência da ideia do nosso trabalho, digamos. Porque não se trata simplesmente dos recursos da natureza, porque é tudo que temos, mas se trata de uma reflexão que, historicamente, na formação do gênero humano, teríamos que compreender a natureza não como paisagem, mas como um conjunto de fenômenos que teríamos que enfrentar e usar como ferramenta essa própria natureza para que pudéssemos habitá-la, para se tornar habitável. É nesse sentido que pode ser muito interessante essa leitura, um tanto que se chama, eu tenho impressão, leitura comparada de Paraty e Veneza pela seguinte questão. Nessa fantástica aventura, então, de construir o habitat humano na natureza, que por si não é, surge uma indagação muito curiosa, que eu chamo a atenção, se os senhores estariam de acordo que surge essa indagação. Entretanto, por que nesse lugar? Justamente por tudo aquilo que é visível em primeira instância. Não é próprio para que se faça uma cidade? Um confronto das águas com o mar, que fazem tudo muito fluido, muito frouxo, lamas, mangues, algo que não sustenta uma simples casa, como, entretanto, aí construímos uma Paraty, construímos uma Veneza. São ideias sobre, então, que os nossos projetos vão muito além da simples possibilidade material espontânea, digamos assim. A cidade surge como um projeto, no sentido da palavra, dos mais altos desejos e necessidades humanas. Os navios que chegavam aqui, e surge o navio, portanto, já como um engenho extraordinário. Esses navios que chegavam aqui, pode-se fazer as seguintes reflexões
quanto à monumentalidade desse feito humano no processo de transformação da natureza. Os ventos estavam aí como parte do universo, há bilhões de anos. As estrelas também. As águas e os mares também. A madeira e construir navios, se guiar pelas estrelas, fazê-los se moverem com a força do vento, como já se fazia com os moinhos, e chegar aonde se queria, é de uma monumentalidade que faz com que se possa imaginar que no lugar aparentemente mais impossível, entretanto, se faz uma cidade. Se me perdoa o Francesco pela simplicidade da reflexão ou reduzir as questões puramente fundamentais, quando a questão é muito mais complexa, mas essas navegações no 400, no 500, no 1500, 1400, começavam a trazer nesse berço da civilização nossa, chamado ocidental, que é o Mediterrâneo, riquezas, preciosidades, fossem essências, sementes, sedas, fossem novidades, notícias da África, de tudo aquilo que seria a frente do continente africano para esse mesmo Mediterrâneo. E em relação ao que representa isso de riqueza, você descarregar essas mercadorias através desses navios. Aqui no sul da Itália, digamos, no espaço da Itália. Por aquilo tudo em lombo de burro, em carroça, para transportar para o centro comercial da Europa, aquilo se perdia. Se eu pudesse fazer os navios chegarem no coração da Europa, eis Veneza. Pelo Adriático, você chega, mas chega numa porcaria de território instável, numa lama, e se faz aquilo que sabemos que está lá, os canais, a consolidação do território, e se constrói essa Veneza com uma força, enquanto cidade discursiva, sobre os feitos humanos, de caráter político, comercial, técnica, desenvolvimento das técnicas, o famoso arsenal de Veneza, os navios, o aperfeiçoamento disso tudo. Ou seja, a natureza tratada na sua questão fenomenológica, o que é flutuação, o que é possível navegação, etc, etc. Há histórias fantásticas, e em alguns aspectos, de uma beleza incrível, como a torre separada da igreja, porque a torre era necessária, porque em cima dessa torre de pedra era possível, se fazia uma fogueira como farol para dirigir a navegação, e essa torre com concentração de carga puxava a igreja, então fazia-se a torre separada para que pudesse ter acomodação lenta dessa carga. Tudo isso surge em Veneza e se torna simbólico. A própria Veneza, na Praça São Marcos, possui um campanário, uma torre, que já não era necessário, como fogueira, etc, etc, coisas assim. Eis que surge, e para nós é muito, além de tudo, enquanto discurso dos feitos humanos, comovente, a América. Porque vamos pular episódios e falar de tudo que sabemos já ao mesmo tempo, digamos. Uma reflexão convocativa. Hoje se vai a outros planetas, se não se vai diretamente com o corpo, se vai a estações orbitais fora do planeta. Há um pequeno engenho do tamanho dessa jarra que está em Marte, mandando notícias. Todos nós sabemos disso. Se vê na televisão. Quando as naves, em 1500, vieram para cá, o cientista que disse que o mundo era assim, possível de ser circunnavegado, e era um pequeno calhau de matéria girando, desamparado no universo, mas, digamos, não tanto desamparado, submetido às leis da mecânica celeste. Esse cientista que disse isso foi condenado à fogueira,
Parece que hoje é um pouco diferente. Se dá o prêmio Nobel, $1 milhão ao cientista que